boa noite. Estamos aqui, quinta-feira, 5h55, mais uma live que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu sou Priscila Fiorelli, sou médica geriatra integrativa e lembrando que a geriatria não é só na minha atuação um atendimento de idosos, mas um foco na longevidade, né, e uma vida saudável, uma promoção de saúde, e aí com a abordagem integrativa. E pensando em longevidade, qualidade de vida, ninguém melhor para falar do que eu chamei hoje a Fernanda Gomes para falar um pouquinho sobre atuação dentro da endocrinologia, que também tem uma parte aí de atuação integrativa. Várias pessoas vêm me perguntando, né, como que a medicina integrativa pode ser usada para fazer atendimentos, práticas, e a gente tem várias formas que dá para fazer isso. E daí então hoje a gente vai conversar um pouquinho de como que a gente pode ter a atuação da medicina integrativa dentro, por exemplo, da especialidade de endocrinologia, né? Então, a Fernanda entrou aí. Oi, Fernanda, para você entrar, você tem que pedir para entrar. Tem um iconezinho para embaixo que é pedir para participar. Aí, se você colocando, a gente consegue colocar você aqui. Vamos ver se consegue colocar. Essas coisas é meio difícil mesmo. A gente vai aprendendo. Ok, eu vou aguardar então. Então, a Fernanda, ela fez a pós-graduação de medicina integrativa comigo, na minha turma, no Einstein. Foi em 2016 e foi muito, muito legal, assim, a turma com várias pessoas diferentes. É interessante que tinha o nome, né, de medicina integrativa, mas agora a gente coloca saúde justamente porque acaba tendo uma abrangência muito maior, né? Vamos ver se entra. Oi, Oi, consegui. Tudo bom? conseguiu? Tá me Tudo ouvindo bem? bom? Tô sim, tô sim. Oh, é um prazer conversar com você aqui. É um prazer a gente trocar figurinha, né? Parece que foi ontem que a gente fez. E foi 2016? Gente do céu! Nossa, parece que foi ontem, né? Uhum. Nossa, foi incrível, né? Nossa, Ah, muito, muito. E eu estava escutando você falar, eu acho que a endocrinologia é uma especialidade que se beneficia muito dessa visão integrativa. A gente atende a maior parte dos pacientes do meu dia a dia são pacientes com doença crônica e que precisam de uma abordagem muito assim ampla, um olhar. Eu não gosto muito dessa palavra que é muito meio banalizada, mas é um olhar holístico mesmo, né? Porque eu acho que a gente tem que ver uma coisa que interfira com todos os campos da vida da pessoa, né? Ela tem que se sentir compreendida e auxiliada em em todas as áreas da vida dela que estão sendo afetadas pela doença ou pela perspectiva de doença.
Acho que foi muito bacana para mim a formação como na integrativa e até abriu caminhos para depois eu começar a formação em protocolos de mindfulness, ir atrás de curso de coaching de saúde e bem-estar, coisas. Eu acho que o curso da integrativa, após de integrativa do Einstein, ela é um grande buffet. E você tem a oportunidade de conhecer muita coisa que vai te auxiliar depois na prática do seu dia a dia. E aí no campo em que você achar que é mais interessante, você vai buscar mais curso, mais formação na sequência, né? E foi o que aconteceu comigo. Nossa, eu acho que é muito legal você ter falado isso, porque as pessoas às vezes podem pensar, mas é, mais especialidade, né? Então, especialista foca em uma coisa só, dá para focar em uma coisa só e tudo. Então, eu acho que você deu aí uma ideia de que é possível isso, né? A gente ter um foco né, que você falou de pacientes que têm doenças crônicas, né, que acabam vendo, mas Sim. que precisa de um olhar maior também. E conta para mim, porque eu sei que você, né, fez então, você além de médica, endocrinologista, você também fez a medicina integrativa, medicina de estilo de vida, coaching, mindfulness, né? E é nutróloga também, não é? Também. Então, me conta um pouquinho como é que é isso, assim, como é que foi essa. Por que que você achou, assim, como é que foi essa jornada de escolhas, né, dessas atuações e como que elas se complementam, assim, né? Como é que funciona isso? É, eu acho assim, quando eu estava na faculdade, no quarto ano, quando eu fui fazer, naquele período em que a gente entra em ligas, né? Naquela época eu ainda achava que eu ia ser pediatra, então eu fiz liga de puericultura, mas eu fiz liga de diabetes e me apaixonei pelo atendimento do paciente diabético. Quando fui escolher especialidade, eu ainda, na verdade, tinha dúvidas se eu faria pediatria para fazer endocrinopediatria ou clínica e acabei optando pela clínica. Para atender paciente com doença crônica, que a gente vê muito, né? A gente e cada vez mais eu acho que a tendência é o médico atender paciente obeso, diabético, hipertenso e um combo intercambiável dessas coisas. Eu sentia que a gente tinha muito um foco medicamentoso, né? Isso era uma Uhum. coisa muito complicada. E a gente via paciente muito já com complicação. Muitas vezes você pegava já o paciente hospitalizado, já cheio de complicações, e a gente conseguia enxergar isso já lá atrás, na década de 90, que dava para prevenir isso. Eu dei plantão em pronto-socorro durante muitos anos, né? O Uhum. paciente que ia parar no pronto-socorro, eu pensava, gente, esse cara teve uma falha no acompanhamento dele, porque ele poderia ter prevenido essa vinda, imensa maioria. Uhum. E a residência de endocrinologia, a residência é muito boa, eu acho que todo mundo que quer fazer endócrino tem que fazer residência. Só que ela é muito. Acaba fazendo uma formação muito focada no hospital, né? É Uhum. hospitalocêntrica, e muito focada na medicação. E eu achava que isso era importante, mas que eu precisava de mais para ajudar meu paciente, né? E aí eu fui
estudar. Eu fui primeiro fazer o curso de nutrologia, porque como é que você vai mandar o cara fazer dieta se você não sabe orientar a dieta, né? Você deixar só na mão da nutricionista, eu acho que nutricionistas são grandes parceiras, mas até para você ter uma boa parceria, você precisa falar a mesma língua que elas. A gente precisa. Eu tenho o prazer de trabalhar com nutricionistas e já trabalhei com outras que hoje em dia não estão mais comigo, que são excelentes e que manjam muito, mas até para compreender o tanto que elas manjam e falar em igualdade, você precisa saber mais. A endocrinologia não tinha me dado esse conhecimento. Uma outra coisa que para mim sempre foi um enigma foi lidar com todas as outras questões da vida do paciente. Como que você muda hábito? Meu, mudar hábito é muito difícil. A gente sabe, de experiência, não Tem, é né? verdade? Como que você Ah, muda hábito? Como que você ajuda o paciente? Você só, eu não curto essa medicina baseada em dar bronca, sabe? Baseada numa relação de poder. Não curto, não curto. E eu não acho que funciona. uhum, Eu acho que sempre que o paciente não aderiu ao tratamento, a culpa é. A culpa não, que é uma palavra meio pesada, eu acho que a responsabilidade é do médico, porque o médico que detém o conhecimento. É o profissional de saúde que não conseguiu transmitir isso para que fornecer as ferramentas que pudessem fazer o cara mudar, ou pelo menos conseguir entender até que ponto que ele consegue mudar ou não, né? uhum. Acho que é bem E legal você falar isso, que a gente precisa entender até onde a gente pode ir também, né? sim, sim, O quanto que a gente tem de recurso, né? Então, tudo isso que você falou, né, de é, ver que a medicação ela é importante, com mas certeza, que só medicação também tem o seu limite, né? Então, com cada certeza. coisa que a gente faz tem o seu benefício e tem o seu limite, né? Então, é justamente isso. Aquela definição da integrativa me conquistou, porque é você colocar o paciente como parceiro em pé de igualdade no tratamento. Você vai fazer coisas que são baseadas em evidência científica, não é pura pagelança das vozes na minha cabeça, né? Eu tenho base científica, mas eu vou sair da caixinha daquele mais cartesiano e vou explorar as influências do estresse, eu vou explorar até a sabedoria de abordagens tradicionais que existem aí, que a gente, por tanto tempo, não deu bola, né? E Sim. que a gente sabe que podem ajudar, né? Uhum. Até quando eu fiz a pós, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o autocuidado apoiado no diabetes. Então, é Eu lembro justamente da sua a fazer apresentação, mudança de hábito em pacientes com sensacional. diabetes. E eu escolhi diabetes porque eu não gosto de focar em doença em si, mas a gente sabe que os trabalhos eles são muito baseados nas doenças, então a gente tem que saber trabalhar Sim, passar isso, né, para o dia a dia. E o diabetes é uma doença que tem muita evidência científica, sim, acaba atingindo assim todas as partes da vida e sim, consensos que tem de diabetes, por exemplo, né, sobre o autocuidado no diabetes, tem um item que fala justamente sobre o controle de estresse, né, sobre o sim, equilíbrio emocional. E isso assim é sim. comprovado É, cientificamente. com certeza, com certeza. Eu vi passando, eu acho que tem aluna minha até acompanhando aqui. Eu acho bem legal que você fale, porque uma fala minha com frequência é que
o diabetes é uma doença que ela interfere em tantas dimensões da vida da pessoa que todo médico, independente de qualquer área que ele vai escolher, ele vai atender paciente diabético. E ele tem que ter essa clareza de que a vida da gente é multidimensional e uma coisa influencia na outra, e essa coisa da mente e corpo a gente divide para o entendimento, mas que está tudo ligado, né? Está tudo conectado. O estresse interfere na glicemia, na tomada de decisões, na maneira como você enxerga a sua vida, né? Nas suas escolhas de alimentação, no que você faz de atividade física, até na sua adesão ao tratamento, né? Eu acho que tem componentes aí que são mensuráveis e outros que a gente precisa ter uma sofisticação maior até para mensurar, mas que já são bem documentados, né? No meu trabalho lá no meu TCC, eu abri colocando que eu achava que diabetes era um modelo de doença integrativa, né? Eu acho que obesidade e diabetes são exemplos de doença integrativa. Você não pode ter uma abordagem pensando numa coisa só. E desde a investigação, acompanhamento, prevenção e até reversão, que hoje em dia tem muito trabalho mostrando reversão, você tem que buscar esse olhar ampliado, né, no atendimento. E conhecer outras abordagens é super importante para melhorar a prática da gente no dia a dia, né? E você, como endocrinologista, você deve receber bastante pacientes com acompanhamento de obesidade, diabetes. O que você costuma receber assim? E como que usa esses conhecimentos de tudo da integrativa, estilo de vida, nutrologia e coaching, mindfulness, né? Então, como é que isso pode ser usado na prática, né? Eu acho que desde a primeira avaliação, você ter esse olhar de investigar todas as dimensões da pessoa, desde dos horários e sono, a alimentação, mas não só pensando em nutrientes e calorias, mas como que é a relação da pessoa com a comida, se ela tem fome, ou se ela tem comer emocional, horários, atividade física, qual a relação emocional que ela tem com a atividade física, como que ela até assim, questões de dimensão até muitas vezes de espiritualidade, no sentido de o que ela entende da vida, né, como um todo. Eu acho que traçam um plano de tratamento, um plano de ação voltado para para todos esses itens. Aí a gente pode propor uma mudança de hábito que inclua a higiene do sono, que inclua investigar o que de atividade física que ela gostaria de experimentar, práticas meditativas. Eu sou a médica, rainha de indicar aplicativos para paciente, né? Porque eu acho que uma maneira de introduzir a prática de mindfulness com um aplicativo é muito didática, né? E é muito fácil propor horários, né? E até eu acho que a questão de você criar pactos com pacientes. Eu gosto muito de escrever, eu não consigo fazer. Eu faço prontuário eletrônico, mas eu não consigo fazer essa parte no computador. Eu gosto de escrever junto e
eu uso muito material, vou fazer propaganda aqui, não é jabá, não tô, mas tem uma marca que é a Menina Viva, que tem muito material da nutrição comportamental e que eu acabo usando na minha prática do dia a dia, porque tem uns jogos americanos com passo a passo de prática de mindful eating bem básico, tem, tem uns negocinhos para você completar, sabe aquela coisa assim do o que você gostaria de mudar na sua vida nessa dimensão? E quanto que você está comprometido a fazer tal coisa? O que que a gente pode fazer para melhorar a sua chance de sucesso? Porque tem aquela coisa da competência, não sei se é essa palavra, mas é o quanto a pessoa se acha capaz de fazer aquela mudança. Autoeficácia, né? A autoeficácia, exatamente, é essa palavra. E como você pode fazer para aumentar isso? Porque a pessoa que vem no consultório do endocrinologista, muitas vezes já passou por já fez várias dietas, já vem de um mundo de censuras, de sensação de fracasso, e a gente tem que mudar isso se a gente quer que o paciente tenha um bom histórico dali para frente, né? Tenha sucesso. Uhum. Nossa, então quer dizer que daí também a prescrição não só vai medicação, mas também pode ir aplicativos, Ai, jogos, práticas. é. Não, Sei bem. eu sou aquela que indica livro, que indica aplicativo, que põe folhinha faz mandala de saúde, sabe? Aquela coisa bem multi, assim mesmo. E eu acho que trabalhar em equipe também é um aprendizado que a integrativa traz para gente. Eu falo muito, eu dou aula, né? Dou aula para o terceiro ano e para o quinto ano. E eu falo muito para os alunos que um aprendizado que eu, pelo menos, não tive na faculdade, porque o modelo que eu tinha era muito tradicional. Você que é bem mais nova que eu, não sei se o que mudou no currículo melhorou nesse sentido. Mas a gente não aprende a trabalhar em equipe, nem em equipe de múltiplos especialistas médicos e nem em equipe multiprofissional. É uma coisa que a prática médica, depois de formada, é que vai te levar a aprender isso, né? Isso é uma falha na formação da gente, né? É interessante você falar isso porque as habilidades que a gente precisa ter na prática não é só as habilidades técnicas, né? Inclusive, uma das coisas um dos principais desafios que eu vejo que as pessoas têm no trabalho, né? Seja ele qual for, é justamente essas habilidades pessoais de como Sim, lidar com o outro, né? Então, quando a gente sim, é profissional de saúde, é como lidar com o paciente, mas também como lidar com os seus colegas, né? E outros profissionais que estão juntos e outras áreas. Sempre tem pessoas que você tem que trabalhar junto e esse alinhamento de expectativa, um plano de ação, sim, que você falou de fazer um plano junto da pessoa, né? Não fazer sim. uma receita e entregar e tá tudo certo, porque às vezes não é isso que a pessoa se identifica, né? Não, Então, isso de parceria, né, é muito importante. E você trabalha, então, multiprofissional, com outros profissionais, sim, sim. que lida muito com os próprios hábitos, né? Alimentação, atividade física, né? E controle de estresse e tudo. Como é que funciona essa parte de multidisciplinar? Eu acho que uma coisa bacana é a gente criar uma rede de profissionais que compartilhem a nossa visão de saúde, né? E de atendimento à saúde. Então, eu acho que é uma conquista a gente conseguir
trabalhar com nutricionista, com psicóloga, com psiquiatra. Tenho o colega lá da nossa turma mesmo, a Natasha, que é psiquiatra, a gente compartilha muito o paciente e é o que possibilita que o paciente seja atendido, todo mundo tendo esse mesmo olhar. Eu acho que a nutrição comportamental é um olhar da nutrição gentil, que eu acho que tem que mudar o mundo. Talvez até exista público para tudo, né? Como as pessoas não são iguais, tem a gente que se adapte com dietas mais rígidas e rigorosas e restritivas, ok, quem sou eu para julgar? Mas o meu olhar para mudança na alimentação inclui essa nutrição gentil, sabe? Essa, essa visão. Olha, não fui eu que inventei, viu? O pessoal da nutrição comportamental é que fala e eu acho que é super bacana, né? Uhum. E você ter esse olhar do mindful eating. Tem umas pessoas que são bem bacanas, que eu tenho a sorte de conhecer e de poder compartilhar paciente e aprender muito com elas, e que eu acho que quem sai ganhando é o paciente. Uhum. Mas eu acho que é bem legal isso que você falou de cada um tem uma visão e tá tudo bem, né? Sim, Porque não existe uma regra para tudo. Isso, não. inclusive, eu gosto de falar mesmo dentro da integrativa, porque não acho que precisa todo mundo fazer uma atuação de todas as partes da integrativa, porque É, não dá, né? Não dá. Cada pessoa tem a sua habilidade, cada com pessoa tem certeza. a sua área e tem a sua limitação. E isso que você falou de trabalhar multidisciplinar é tão importante com isso de alinhar a visão, alinhar as expectativas, porque às vezes tem profissional que até simpatiza, né, com essa visão de ver o paciente como um todo, de que vê que tem benefício, mas às vezes ele não tem a habilidade, ou não gosta, ou gosta de focar em outras coisas, né? Sim, E tá tudo bem, né? Não é precisa lógico. Não, e tem fazer. seu público, Mas tem é isso, seu a público. troca é importante, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é importante a gente ter muito claro aquilo que é o modelo de atendimento que nos satisfaz, que faz o nosso coração cantar, assim, né? E os pacientes entendem isso de alguma maneira, né? E aqueles que buscam esse tipo de atendimento são aqueles que vão procurar a gente. O cara que Sim, procura só a medicação, faz também, né? Eu acho que beleza. sim, sim. Cada pessoa tá na sua jornada da vida, cada Com pessoa tem certeza. o seu momento, e se às vezes vem pacientes também falando, mas eu não consigo ou não gosto de fazer alguma prática. Tudo bem também, né? Então, o que é importante é isso que você falou, é fazer as coisas com segurança, com evidência. Então, a gente adequar isso faz parte da Sim, integrativa, é justamente isso, né? Adequar é, o tratamento, né? O segmento com a pessoa, né? A decisão é. compartilhada, A né? gente ter essa coisa de a gente estar confortável que o que a gente está indicando para o paciente, a gente sabe que tem evidência científica, não é maluquice da nossa cabeça. E um medo que eu acho que todo mundo que vai buscar formação na integrativa é não ser conhecido como charlatão, porque a gente não quer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente oferece para o paciente aquilo que faz sentido para ele, e eu acho que é o que
ele tem que seguir, né? Eu acho que não tem que ser nada forçado, se não faz sentido para aquela pessoa, né? Muita gente se beneficia da meditação, mas muita gente vai procurar um outro tipo de prática. Mas Uhum. no nosso grupo, quando a gente estava fazendo formação, não teve gente que se afinava mais com alguma coisa e não com outra, né? Eu Sim, acho que beleza. natural. Não, beleza. Até a Sônia falou aqui de perceber as necessidades de cada paciente, né? Até se alguém quiser, pessoal que está assistindo quiser colocar alguma pergunta, alguma coisa para Fernanda, pode falar também. Eu vi que tem algumas pessoas aí que você falou, né, que conhece a Magna, né, que falou aí faz tempo que não via a Poligolar, né? Grande É, endócrino, com certeza. Minha referência aí de endocrinologista integrativo. obrigada. Que quiser colocar alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar também, né? E me fala uma coisa, eu da parte assim, medicina de estilo de vida, integrativa, qual que é a diferença e o que você acaba colocando isso na prática? Eu acho que assim, quando eu fui fazer integrativa, a gente tem alguns pequenos, né, algumas pequenas gotas salpicadas lá de mudança de hábito, né? Uhum, Mas coincidiu que uma leva de amigos de outros lugares foram fazer a formação em Harvard e voltaram e fizeram o curso de medicina do estilo de vida no Einstein, né? E aí uhum, eu resolvi fazer porque eu acho que ele complementa. Eu acho que uhum. a mudança de estilo de vida, talvez ela, isso é visão Fernanda, tá? Sim. Ela faz parte do grande mundo da integrativa. Esse Sim. olhar para o paciente mais amplo inclui você saber quando eu falo de bom hábito, o que eu estou querendo dizer? Falar, Sim. olha, comer saudável, o que é comer saudável? Quando Uhum. eu falo fazer exercício, quando a pessoa adora fazer exercício, você não precisa explicar mais nada, mas quando a pessoa não gosta, qual que é o melhor exercício para ela, né? Dormir bem, o Uhum. que é dormir bem? Saber que existe evidência de todas essas coisas, né? E instrumentos que me ajudem a fazer o paciente alcançar uma melhora nessas diferentes áreas e que existe gente pesquisando e já com evidência de que a mudança de hábito uh, tem impacto na saúde pro paciente, pode ajudar a prevenir doença, a tratar e até reverter doença, isso te dá muita segurança. Você fala com uma Uhum. outra. Diz que a maior segurança mesmo é quando os seus hábitos são bons, né? Uhum. Mas eu acho que até para a gente mudar, a gente precisa saber que lado que a gente vai, né? Uhum. Acho que é legal isso que você falou. A mudança de hábito, ela é para promoção de saúde, né? Então, para você É, continuar saudável, para prevenção de doença, evitar que tenha doença e tratamento de doença. Então, se você já tem, sim, então, basicamente serve para qualquer pessoa, né? sim, com E isso que você certeza. falou o estilo de vida tá dentro da integrativa, eu gosto de lembrar daquela roda, não sei se você lembra, a roda da É, Miss Universe, que é, ela é a roda da saúde que a área externa são a intervenção, tanto convencional quanto integrativa, então entra os exames, as medicações e cirurgia, e entra também as práticas, né? Yoga, meditação e outras coisas.
E a segunda camada é justamente o estilo de vida, né? Sim, E a camada central, que daí é a autoconsciência, né? Que é a da própria pessoa. Então, acaba sendo o estilo de vida o elo, né? Dentro da medicina integrativa, sim. né? Não, com certeza, com certeza. E aí você tem aula de epigenética, e aí você entende que a sua genética não é destino. Qual que é o mecanismo que você tem para conseguir mudar aquilo que você tem uma tendência familiar? É a Uhum, mudança de hábito, né? É ter hábito saudável. Então, eu acho que saber o que é hábito saudável e dar instrumento para cada um fazer mudança naquele sentido, e até saber que se o cara vai mudar para um hábito perfeito, ótimo, mas se ele mudar um pouquinho, também tá tudo bem. Eu acho que é o caminho, eu acho que até é um pouco que a integrativa deu pra gente, assim, aquele olhar uhum, compassivo com o paciente, né? Acho uhum. que uma coisa que quando a gente começou a ter aula, a gente via muito na oncologia. E desde o começo eu pensava, por que a gente precisa esperar o cara ter câncer? Por que Uhum. não ter um olhar desse jeito muito antes, né? Na prevenção, na promoção de saúde, né? Uhum. Mas é interessante isso porque realmente às vezes a gente sabe que as evidências acabam indo principalmente nessa parte da oncologia e daí depois que começou a caminhar para as outras, né? Sim, E daí a gente está vendo, e daí quando começou a caminhar para as outras, a gente começou a perceber o quanto que é importante essa mudança de hábito. E a gente sabe que mudar de hábito é difícil, não só por conta da gente, mas porque a gente vive em sociedade e por viver em sim. sociedade a gente tem muita influência do meio, dos relacionamentos e tudo. E aí a Sônia até perguntou quando que seria bom a gente pensar, deixa eu achar aqui, quando incluir os familiares em orientações para ajudar o paciente, né? Então, a gente comentou aí sobre multidisciplinar e fazer a decisão com o paciente e com outros profissionais. E os familiares, né? É, Onde que eles entram nisso, né? eu Aí acho eu que sempre que também possível, né? familiares, colegas e amigos e, enfim, comunidade, né? Sim, eu acho que sempre que você conseguir, quanto mais melhor. A ideia é que a pessoa que tem diabetes, por exemplo, ou obeso, ele não pode ser o diferentão. Não tem que fazer uma dieta separadinha e levar marmita nas festinhas. Tem que ser Uhum, uma coisa que a família toda participe, até para que seja mais fácil, né? Quando você vai sozinho, você vai até um determinado ponto, né? Mas quando você está com apoio, você vai muito mais longe por mais tempo, né? Eu acho que a mudança, quando envolve a família, tende a funcionar muito melhor. uhum. Acho que é legal isso você falar, porque é um dos segredos de a manutenção de hábitos saudáveis, né? É Sim, você sim, incluir outras pessoas junto e uma pessoa acaba motivando a outra e você acaba tendo um feedback positivo, né? Você acaba se incentivando e porque acaba sendo mais gostoso, né? Às vezes uma coisa que não gosto, assim, que vejo muito principalmente atividade física, costuma ser uma coisa que é difícil às vezes engajar. Começa e depois para. Começa e depois para. Só que quando a gente inclui, por exemplo, outras pessoas na rotina, acaba ajudando bastante, né? não, com certeza, com certeza. E eu acho que se a pessoa
dela, gente que está na mesma motivação ou com a mesma intenção até, fica muito mais fácil manter. É Uhum. muito, eu acho que assim, além de ser mais prazeroso, a gente sabe que a mudança é mais fácil quando você tem um grupo te ajudando, né? Eu acho que as coisas funcionam muito melhor. Uhum. E quando que você acha que seria interessante o paciente, né, uma pessoa aí procurar um endocrinologista que tenha uma abordagem integrativa, né? Lembrando que não necessariamente precisa ter uma formação, mas às vezes uma abordagem, como você mesmo mostrou, estilo de vida, coaching, outras coisas que podem agregar. E também quando outros profissionais podem indicar um endocrinologista que tem essa abordagem integrativa. Eu acho que sempre que a pessoa quiser um médico que enxergue o atendimento, a prática profissional de uma maneira mais ampla, né? Ela deve ir atrás. Eu acho que a informação sobre o profissional e pelo conteúdo que você vê nas redes sociais, na internet, você acaba sabendo se aquele profissional tem esse olhar. E aí Uhum, fica mais fácil você ir atrás e procurar. A qualquer momento, se você tem familiar com diabetes e você não quer ficar diabético, se você já é diabético, obeso, e eu acho que às vezes a pessoa pensa, mas eu quero, na verdade, fazer cirurgia bariátrica, então não vou procurar uma pessoa que tenha esse olhar. Eu acho que pelo contrário, o fato de você marcar com um médico que tenha essa visão, mas que seja realmente uma pessoa que tem uma prática assim baseada em evidência científica, o bom uhum, endocrinologista nunca vai te contraindicar uma cirurgia bariátrica se você tiver indicação. Ele vai uhum, procurar que você tenha o melhor preparo e o melhor acompanhamento depois. Ele não vai uhum, querer. Eu acho que assim, a visão da gente nunca é impor um, um único modelo de tratamento. Tudo aquilo que for cientificamente comprovado e ético, ok, estamos junto, pega na minha mão e nós vamos fazer que você tenha o melhor aproveitamento, seja cirurgia, tratamento, medicação, mudança de hábito, eu quero tomar remédio ou não quero tomar remédio, são decisões que são negociadas, são decisões que são compartilhadas, né? Acho que essa coisa o modelo de atenção, como é que você fez no seu TCC? Eu acho que é esse aí o negócio, entendeu? Você dá informação e você participa da decisão e está lá apoiando, seja lá o que for, o uhum, caminho que o paciente for seguir. uhum. O caminho são variados. É justamente isso que você tinha até falado, a visão, né? Então, qual que é a intenção, qual que é a motivação que a pessoa tem, né? E se tem alguma é, tendência, né? Ou que queira fazer alguma prática ou tratamento além do habitual, né? Que geralmente acaba focando em medicação, né? Ou alterações mais é, do dia a dia.
Então dá para a gente pensar, né? Mas que não necessariamente é obrigatório, né? Não, é aquilo que faz sentido para a pessoa, né? Sim. Cada um vai ter um caminho. Eu acho que você dá a oportunidade de escolha para o paciente é muito importante, né? Uhum. Ah, é bem Aquele que legal. vai, aquele que prefere cirurgia, beleza, cirurgia. Aquele que prefere, eu quero tentar com todo o arsenal que a integrativa tem para me oferecer, meditação, acupuntura, medicina chinesa ou ayurvédica, ou sei lá, estamos junto. Tudo que Uhum. tiver dentro do que é ético e tem comprovação científica, a gente tá junto para apoiar, né? Uhum. E até o que você tinha falado, né, da pós, né, de integrativa, que é meio que dá uma visão geral, mas na verdade os médicos e profissionais integrativos não tem uma técnica que todos fazem, né? Na verdade, é uma abordagem e cada um acaba Opa, fazendo alguma coisa que tenha mais sentido para cada um, né? Então, que você foi, né, do coaching, do sim, mindfulness, estilo de vida, né? Então, né, acaba que cada um acaba cada um tendo vai se suas especializar mais habilidades, numa vamos dizer assim. determinada abordagem, né? Uhum. E daí só pessoas que tiverem alguma doença endocrinológica que seria interessante procurar um endocrinologista com abordagem integrativa ou para promoção de saúde ou fazer um acompanhamento, outras coisas é interessante também. É, assim, eu, pelo meu perfil, eu me considero assim uma clínica, sabe? Eu acho que eu tenho uma pegada muito à clínica do paciente, sabe? Eu acho que eu sou uma endocrinologista na fronteira com a medicina de família. Uhum. E quer, olha, eu quero fazer uma avaliação e melhorar meus hábitos para ter, não ter doença crônica. Putz, eu acho que pode ser essa vibe, sim. Eu acho que pode ser esse o caminho. Entendi. Ai, muito legal. Você tem uma abordagem que realmente vai em várias coisas e é interessante lembrar isso, né? Que dá para ser especialista e ao mesmo tempo ser integrativa também, né? Dá para Com ver certeza. uma coisa específica e ao mesmo tempo ver o todo e eles não são excludentes uma coisa da outra, né? Não, com certeza. Na minha opinião, não são mesmo. Acho que se complementam, com Ai, certeza. não sei se alguém quer colocar mais uma pergunta aí para finalizar ou se você quer falar alguma coisa a mais. Não sei se tem alguma pergunta a mais. Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz de você ter me convidado, muito contente, gosto demais de você, tô, saudades. E eu acho que você é uma pessoa que foi uma das coisas boas da gente fazer integrativa é a possibilidade da gente conhecer gente bacana, né? Profissionais com quem a gente troca figurinha a qualquer momento e que é sempre gostoso conversar e a gente sabe que está na mesma. Tem a mesma mentalidade, a mesma maneira de encarar a profissão, né? Bem gostoso mesmo. Sim, com certeza. Eu gosto de pensar assim que a medicina e saúde integrativa não é você.
poder juntar um monte de técnica, é muito mais poder juntar um monte de pessoas, né? Poder Com juntar certeza. as emoções e tudo, né? Inclusive o É. Wallace aqui, O né? Que Wallace tá mandando um também, beijo né? pra Da nossa nós, turma, é? tudo bem, Que Wallace? gostoso, Quero que mandar um gostoso. abraço para vocês são 10, você também, É, com maravilhoso. certeza, com certeza. Que, inclusive, é legal que o Wallace, ele é policial, né? É, tem E uma daí formação acaba, completamente fala, meu diferente. Deus, então a gente pode até conversar, né, de como que não só especialidades dentro da medicina É, ou de profissionais de saúde, mas inclusive outros profissionais fora do ambiente de saúde pode também ter abordagens integrativas, né? Seja no nossa, seu com próprio certeza. trabalho ou às vezes tendo alguma coisa extra, né? E daí É, a história do depois a Wallace eu gente já contei para um conversa monte de mais, né, gente. Wallace? É, com certeza, com certeza. Ah, então, bom, eu adorei também falar com Ah, eu você. adorei. Você é também uma inspiração para mim Ah, dentro, né, obrigada. médica, endocrinologista e uma pessoa muito conceituada, né, que faz tudo com Obrigada. muita seriedade e ao mesmo tempo com muito amor também, né? Muito obrigada. Eu queria só deixar aqui meu agradecimento por esse momento que a gente pôde conversar e saber um pouquinho mais. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho, né, da Fernanda, só ir também lá no Instagram dela e a Isso. gente vai conversando aí, trocando É figurinha. isso aí. É isso aí. Vamos Tá? repetir mais vezes. É isso Com mesmo. certeza. E juntar aí todo mundo da integrativa. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, então tá Um bom. beijo grande, viu? Foi um prazer. Foi um prazer. Um beijo. Beijo. Tchau.